Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Detroit de 1985. Lembrando que amanhã, 19 horas, também sai o vídeo com a primeira parte do GP da França de 1985. Então essa semana nós vamos ter 2 vídeos. Eu fiz isso para não misturar as capas dos vídeos, isso ia gerar confusão para o pessoal que vier no futuro para pesquisar isso no database do canal. Antes da largada, a discussão em Detroit era freios de aço ou de carbono. Por que essa discussão? Porque era quase possível terminar com os freios de carbono. Segundo Patrick Head, eles duravam pouco mais de 50 voltas. Então, tinham pilotos querendo arriscar, outros não. Senna arriscou, inclusive trocou de última hora. Hélio De Angelis não arriscou, Rosberg não arriscou, Mansell não arriscou, as Ferraris arriscaram. A McLaren foi obrigada a correr com freios de carbono simplesmente porque acabaram os freios de aço e eles também usaram muitos deles no GP do Canadá. E aí o Nigel Heuerbuck foi entrevistar o Eddie Cheever, e o Eddie Cheever é sempre muito sincero, e aí ele pergunta para o Nigel Heuerbuck quem ia utilizar freios de carbono. E aí o Nigel Heuerbuck faz a lista e ele pega e diz: então se for assim, a Williams vai vencer a prova, ou Mansell, ou Rosberg, ou talvez até eu vença, porque ninguém vai conseguir terminar essa corrida. Fecha aspas. Todo mundo foi para uma estratégia de uma parada utilizando pneus B. E a Tyrrell foi para uma estratégia, vamos dizer assim, suicida, largando de pneu C, contando que ia ter menos desgaste do que os adversários. Na largada, o Ayrton largou mal, o Mansell tomou a ponta. Na curva 2, o Ayrton recupera a primeira posição, lidera por um tempo até ser ultrapassado pelo Keck Rosberg, que já tinha ultrapassado o Nigel Mansell. Então, o Ayrton perde a primeira posição e ainda tem que fazer uma parada de boxes com menos de 10 voltas. E isso aconteceu porque a Lotus simplesmente triturou os pneus do tipo B. E aí o Ayrton faz uma parada de boxes e troca os pneus para o composto A, o mais duro do final de semana. Sobre isso, ele deu entrevistas ao Nigel Heuerbuck dizendo, abre aspas, não acreditei que eles acabaram tão cedo. Fecha aspas. O Ayrton foi curto aí sobre os pneus da Goodyear. Para as Renaults, o Warwick deu entrevistas ao Heuerbuck dizendo que ficou sem freios a partir da 10ª volta, que já sentia o pedal baixar, e o També, também por problemas de freio, errou, rodou, tentou voltar, não conseguiu, quase bateu no Mark Surer e enfim ele decidiu abandonar a prova. Eram os 2 Renault fora num espaço curto de tempo. E quem começa a dar show na corrida, pelo menos na minha opinião, é Martin Brundle, tranquilamente com uns 300 cavalos a menos do que os seus adversários. Martin Brundle começa a ganhar posições sem antes tomar uma pancada do seu companheiro de equipe, Stefan Beloff, que inclusive perdeu o nariz do seu carro, mas o Brundle, pilotando muito bem, chegou a ultrapassar o Alan Prost, que momentos antes tinha tocado o carro numa parede na curva 3. Então o Prost, muito preocupado com o carro, vendo ainda como estava a condição do seu carro, falando com a equipe pelos rádios, segundo Nigel Heuerbuck, o Brundle já aproveitou e efetuou a ultrapassagem, os Tyrrell andando demais no circuito de Detroit. O Nelson, que vinha numa boa prova, se recuperando, aí teve que fazer um pit stop e vocês não vão acreditar o motivo. Nada a ver com pneus, a Brabham tinha escolhido os pneus corretos para a prova. O problema do Nelson foi a falta de educação dos espectadores ao lado dos muros em Detroit. Sim, eles comiam, pegavam os pacotes de cachorro-quente, latas de cerveja, copos de papel, enfim, jogavam isso tudo pelas cercas, tudo caía dentro da pista e simplesmente os carros pareciam varredores levando esse lixo todo para dentro dos seus sidepods.
O Nelson falava nos rádios que tinha superaquecimento no motor do seu carro. A Williams também super preocupada com o Keck Rosberg, porque nas imagens aparecia 1 quilo de papel no seu radiador direito, mas enfim, conclusão da história, a Williams chegou a mostrar uma placa para o Rosberg escrito temperatura e um ponto de interrogação para que o Rosberg dissesse pelos rádios qual era a temperatura do seu carro nos monitores. Mas enfim, né, muita preocupação da equipe Williams. O Mansell deu uma rodada, perdeu posição para o Hélio, mais tarde veio a bater e fim de prova para o Leão, que inclusive apagou na batida e teve que ser, vamos dizer assim, acordado pelos marshals. Eles o ajudaram a sair do carro, ele machucou um pouco o braço. O Ayrton, que vinha se recuperando, fez uma aposta. Parou nos boxes, trocou mais uma vez para os pneus B, porque ele acreditava que o carro mais vazio a essa altura não ia desgastar tanto esse set de pneus. Então ele acreditava que ia conseguir andar muito forte a partir de então. E aí foi a vez do Hélio dar azar. O Hélio que deu azar em 2 momentos nessa prova. Na primeira volta, ele diz que o Alboreto faz um movimento totalmente sem noção, essa é a palavra que ele usa, e nessa mexida do Alboreto acontece um primeiro toque, aonde envolve ali a frente do carro do Hélio De Angelis. Mais tarde, o Hélio De Angelis, para colocar uma volta no Gerhard Berger, ele conta que o Berger bloqueou ele 4 vezes, ele tentando fazer a ultrapassagem para pôr uma volta no Berger, e aí quando ele tenta finalmente a ultrapassagem, toma uma fechada, acontece o toque, e aí então ele destrói a asa dianteira, daí ele tem que parar nos boxes para efetuar a troca. Ele diz que em nenhum momento teve o carro 100% na corrida por causa desse primeiro impacto no início da prova, e mesmo assim ele vinha progredindo, vinha evoluindo, fazia uma belíssima prova o Hélio De Angelis. E acabou sendo mais uma atrapalhada do Berger, que teve um final de semana desastroso, né? Eu já contei para vocês no vídeo passado, muitas rodadas, muitas batidas, se envolveu em um monte de problemas, atrapalhou o treino do Keck Rosberg, enfim, o Berger só aprontou, teve o seu final de semana, né, à la Ricardo Patrese, né? Enfim. Vale o registro histórico aqui, a primeira vez que eu vejo o Hélio De Angelis perder a cabeça com um piloto do grid, ok? Nunca vi isso acontecer em toda a carreira dele. O Nigel Roebuck conta que depois da prova, o Hélio foi ao encontro do Berger e o Berger pedindo desculpas, e o Hélio De Angelis diz bem claramente para o Berger: você precisa entender que você F ... a minha corrida. Vocês entenderam, né? Eu não vou baixar o nível aqui do canal, mas para o Hélio ter ido a esse ponto é porque realmente ele estava no limite da paciência com o austríaco. Berger, que causou tanto, mas tanto em Detroit, que tem uma última dele aí que eu queria contar para vocês, e essa história foi contada pelo Celso Tiberê no jornal O Globo no dia seguinte ao dia da corrida. Quando o Berger teve o acidente da sexta-feira que eu contei para vocês, o Berger foi mandado para o hospital. Isso porque ele teve um traumatismo. O Celso Tiberê não explica no texto que tipo de traumatismo que o Berger teve. Ele ficou internado em observação, porém sem previsão de alta. Com medo de perder o GP, o piloto simplesmente fugiu do hospital pela madrugada e apareceu nos boxes da Arrows pela manhã. Ninguém entendeu absolutamente nada. Mas ele correu a prova, fez aquele papelão lá com o Hélio De Angelis e ninguém sabe como ele conseguiu fugir do hospital lá de Detroit. E aí, na minha opinião, aconteceu o maior pecado dessa corrida. Mas antes eu queria pedir o seu like. Se você ficou no vídeo até aqui, por favor, é só você arrastar o dedo aí na tela do seu celular, do seu tablet
e dá o seu like, você vai ajudar demais o Automobilismo Brasil para fazer com que esse vídeo vá até mais pessoas, ok? Se você tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão ou quiser dar força para o canal, enfim, qualquer comentário que você fizer vai ajudar demais e eu com certeza vou responder cada um de vocês. Vocês sabem que eu faço isso. Então, tá dado aí o recado. O Martin Brundle, que vinha muito rápido, surpreendendo a todo mundo no paddock, forçando para cima da Ferrari do Alboreto já para entrar na zona do pódio, provavelmente ia depois para cima do Johansson, e aí o Alboreto ultrapassou o Alliot e, segundo Nigel Heuerbuck, o Alliot decidiu que não era mais hora de consultar os retrovisores e quando chegou a vez do Brundle, ele enfim abriu para tomar a tangência da curva e prensou o carro do Brundle no guardrail. E aí o Brundle, revoltado depois da prova, deu entrevistas ao Nigel Heuerbuck dizendo que a Tyrrell trabalhou demais para essa corrida, porque era a única corrida do ano que eles tinham certeza que iam ser competitivos. Então era a única chance deles e o Alliot destruiu tudo. O Brundle ainda chega a dizer que tem certeza que o Alliot em nenhum momento viu ele, né? E aí acontece o acidente. E aí foi a vez do Rosberg fazer uma parada para limpeza dos seus sidepods completamente lotados de papel. Ele diz, inclusive, ao Nigel Heuerbuck que a temperatura do seu motor, a temperatura da água já estava próximo de 120 graus Celsius, ou seja, ele estava perdendo completamente a água do seu carro, que estava literalmente evaporando. Então, enfim, muito complicada a situação do Rosberg, ele para e aproveita e troca os pneus. O Rosberg volta para a prova próximo do Johansson, que até faz uma pressão por um tempinho, mas assim que o Rosberg esquenta os pneus e volta a conseguir pôr potência no seu motor Honda, porque ele diz que estava andando com muito pouca pressão de turbo, justamente para baixar a potência do motor, para ver se baixava a necessidade de arrefecimento, para ver se ele conseguia continuar um pouco mais de tempo na prova até fazer a parada um pouco mais próximo do momento ideal que ele precisava para trocar os pneus. Ele conseguiu levar o carro até esse ponto e aí quando ele volta ele sofre uma pressão inicial do Johansson, porém ele logo abre vantagem e vai rumo à vitória. E aí foi a vez do Ayrton, que vinha batendo o recorde da pista volta atrás de volta, pressionar o Alboreto, porém na curva 3 o Ayrton, forçando para cima do Alboreto, vem por fora e bate de frente na proteção de pneus. Ele diz que naquele momento da prova já estava praticamente sem freios, o pedal muito macio e muito baixo, mas que ele vinha bombando os freios para conseguir alguma pressão. Ele não consegue efetuar a frenagem, dá de cara na proteção de pneus. Ele diz que ainda teve tempo de recolher as pernas porque ficou com medo de bater de frente da forma como ele bateu, mas que o Lotus surpreendeu ele de o quão forte era o monocoque e ele diz que nada aconteceu. Sobre esse assunto, ele diz que foi totalmente um erro dele e que ele já tinha tocado, inclusive, na parede algumas vezes. Nesse ponto, inclusive, o Ayrton toca algumas voltas antes na prova na mesma barreira de pneus, inclusive os pneus rolam para dentro da pista, é bem hilário. Prost, mais ou menos no meio da prova, bateu no mesmo ponto e de maneira idêntica, e também sem freios. E aí as posições se mantiveram até o final da prova. O Rosberg venceu a prova, o Johansson chegou na segunda posição e o Alboreto completou o pódio. O Beloff chegou numa excelente quarta posição, ele que chegou na base da raça, tinha problemas graves na embreagem do seu carro. O Hélio De Angelis chegou em quinto e o Nelson fez uma excelente sexta posição, completando então os carros que pontuaram. Vale o destaque para as Alfas de Cheever e Patrese, que conseguiram terminar essa prova aí de resistência, né? Impressionante, méritos aí para a Alfa, até porque vocês sabem, a Alfa tinha enormes dificuldades de terminar as corridas. O Niki Lauda teve problemas nos freios e abandonou logo no iniciozinho da prova, porém ele não pode dizer que saiu de Detroit sem ganhar nada, ganhou um quadro aí de um fã
no hotel em Detroit. Bom, e foi esse o GP de Detroit, com uma corrida muito menos sonolenta do que de costume, ou seja, foi uma boa prova, na minha opinião, cheia de alternativas. Pena que o público atrapalhou muito o desenvolvimento da corrida, sujando demais a pista. Inclusive, isso atrapalhou demais o Nelson, que marcou um ponto, porém poderia ter pego aí até uma quarta posição nessa corrida. Uma coisa que pesou contra essa prova foi a péssima transmissão da CBS. E o que isso tem a ver com a TV Globo e a transmissão brasileira? Bom, o sinal da CBS internacional caiu. E aí a TV Globo tinha que usar o sinal nacional da CBS americana. Era esse sinal que ela estava enviando para o mundo inteiro. Então era muito comum a gente ver as entradas da lenda Chris Economaki toda hora durante a transmissão, porém sem áudio e sem tradução. E quando caía o sinal da própria CBS americana, e isso aconteceu várias vezes durante a prova, a gente tinha de tudo, desde entrevista com Ken Tyrrell até quase 1 minuto e meio de balão da Goodyear na transmissão. Fora que a transmissão perdeu quase todas as ultrapassagens, enfim, foi uma transmissão bem ruim mesmo, ok? Mas isso não tirou o brilho da prova e deu trabalho para a dupla Luiz Alfredo e Reginaldo Leme. Eles tiveram que fazer das tripas coração para manter a transmissão dessa corrida, ok? Imaginem você narrar uma corrida de Fórmula 1 com 1 minuto de balão da Goodyear aparecendo no ar. O que você faz enquanto isso, ok? Então, foi um belíssimo trabalho dos dois, o sinal caindo toda hora, chegando a revoltar o Luiz Alfredo em alguns momentos da transmissão. É, no mínimo, engraçado. Bom, e antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer aos membros do canal e dizer para você que se você quiser se tornar membro, a assinatura é apenas R$ 4,99. Entrem lá na aba Comunidade, que tem um post dedicado a vocês com o número de zap do canal. Tem vários membros que ainda não participam no grupo. O grupo é bem legal porque você vai ter acesso à documentação que foi usada para fazer o Racing Report, ok, pessoal? Então é isso. Amanhã tem vídeo no canal também da primeira parte do GP da França de 1985, vitória de Nelson Piquet. A gente vai ver como foi o início desse final de semana. Então até lá.